Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para todos vocês o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos telefones que estão na sua tela, e nós estamos aqui à inteira disposição. O que faz um prefeito? A cada 4 anos, brasileiros em todo o país se mobilizam para eleger o prefeito das suas cidades. Neste ano de 2016, deverão ser eleitos 5.568 prefeitos. O prefeito precisa administrar recursos e elaborar políticas públicas. Para se candidatar a prefeito, a pessoa precisa ter o domicílio eleitoral na cidade em que ela pretende concorrer desde 2 de outubro de 2015, ou seja, um ano antes da eleição. E deve estar filiada a um partido político desde o dia 2 de abril do ano de 2016. Além disso, precisa ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado, estar em dia com a Justiça Eleitoral, ser maior de 21 anos e, caso seja homem, ter certificado de reservista. O salário de prefeito é definido pela Câmara Municipal de cada cidade. Os vencimentos variam de município para município. O valor não pode ser superior ao Supremo Tribunal Federal, que estabelece. Trabalho no Executivo, o prefeito é o responsável pelo poder executivo, devendo colocar em prática o conjunto de intenções de seu governo. Entre suas funções está decidir onde aplicar os recursos provenientes de impostos municipais, como o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e as verbas decorrentes de repasses feitos pelo governo estadual e pelo governo federal. O prefeito também deve elaborar políticas públicas de educação, saúde, moradia, saneamento básico, entre outras, garantindo o pleno funcionamento e dos serviços considerados essenciais à população. É dever do prefeito ainda fazer acordos com os governos estadual e federal, pedindo auxílios quando for necessário e tomar decisões que mantenham a cidade funcionando. Mas o prefeito não governa sozinho. Ele nomeia secretários como seus auxiliares e precisa trabalhar junto com os vereadores do município. É de responsabilidade do prefeito, por exemplo, analisar os projetos de leis feitos pelos vereadores e decidir se sanciona, se aprova ou se veta esses projetos. O prefeito também pode, ele mesmo, propor à Câmara projetos de lei para serem discutidos e votados. Lei orçamentária anual. O mais importante é que o prefeito cumpra com a Lei Orçamentária Anual, a LOA. É uma previsão de todas as receitas e autorização de despesas públicas para o ano. Prestação de contas. O prefeito também precisa prestar contas da sua gestão. O documento deve especificar todo o dinheiro arrecadado pelo município e recebido do Estado e da União durante o ano, assim como os gastos realizados pela Prefeitura, como o pagamento de servidores, a compra de materiais e equipamentos, a manutenção de hospitais e escolas, fornecimento da merenda escolar, as obras realizadas, dentre outros. Dever do eleitorado acompanhar se o prefeito está cumprindo bem seus deveres, tais como o orçamento municipal, e verificar o andamento das obras e outras realizações do governo. O eleitorado também deve cobrar as promessas de campanha e que as metas da gestão sejam efetivamente cumpridas.
Vamos agora a uma pergunta das ruas. Bom dia, meu nome é Gilmácio. Eu gostaria de saber sobre o empregador que coloca a saúde e a integridade física do trabalhador em risco iminente. E acontece um acidente, ele pode ser punido de que forma? Bom dia, Gilmácio. Obrigado pela sua participação. O empregador que expõe a vida e a saúde do trabalhador, colocando-o em perigo direto, comete crime de acordo com o Código Penal brasileiro, no artigo 132. Ora, se o empregador não fornece equipamentos de proteção individual, por exemplo, e não dá treinamento ao trabalhador, e acontece acidente, o patrão comete crime. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Isto é, se o fato não constitui crime mais grave, porque o trabalhador pode sofrer um acidente e vir a óbito, vir a falecer. É considerado crime culposo quando o empregador der causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, conforme o artigo 18 do Código Penal brasileiro. Vou dar um exemplo. Se um empreiteiro expõe um trabalhador para desempenhar uma atividade em uma rede elétrica e não fornece equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, tais como botas de borracha, luvas de borracha, capacete, cinturão, dentre outros. Em um determinado momento, acontece um acidente, o trabalhador morre, eletrocutado. Eletrocutado é quando o trabalhador morre de choque elétrico. Nesses casos, não tenha dúvida, o empregador vai responder criminalmente. Cabe também à empresa a comunicação do acidente de trabalho à autoridade competente, que é o INSS, de acordo com o artigo 22 da Lei 8.213 do ano de 1991. Por que devemos prevenir os acidentes e doenças decorrentes do trabalho? Os acidentes e doenças decorrentes do trabalho apresentam fatores extremamente negativos para a empresa, para o trabalhador acidentado, para a sociedade. Anualmente, as altas taxas de acidentes e doenças registradas pelas estatísticas oficiais expõem os elevados custos e prejuízos humanos, sociais e econômicos que custam muito para o país. Considerando apenas os dados do trabalho formal, aqueles registrados em carteira de trabalho, o somatório das perdas, muitas delas irreparáveis, e avaliado e determinado, levando-se em consideração os danos causados à integridade física e mental do trabalhador, os prejuízos da empresa, os demais custos resultantes para a sociedade. As estatísticas da Previdência Social, que registram os acidentes e doenças decorrentes do trabalho, revelam uma enorme quantidade de pessoas incapacitadas para o trabalho. O empregador é obrigado a indenizar o empregado vítima de acidente do trabalho quando o evento danoso decorrer de dolo ou culpa do patrão. A reparação do dano deve ser mais ampla possível, buscando restituir ao máximo a situação anterior do trabalhador ofendido. É triste vermos uma pessoa que possui deformidades decorrentes de um acidente de trabalho. Vamos a outra pergunta das ruas. Meu nome é Claudineide Alves Vieira. Eu gostaria de saber como eu posso conseguir uma curatela de maneira mais rápida de uma pessoa deficiente. Bom dia, dona Claudineide. Obrigado por participar.
O Código Civil de 2002 inovou na tutela dos interesses daquelas pessoas que, embora capazes para os atos da vida civil, não reúnem plenas condições físicas ou materiais para cuidar de seus próprios interesses e negócios. Gostaria de ter mais informações da senhora para lhe dar resposta mais precisa, mas vou tentar responder de acordo com a sua pergunta. Uma nova modalidade de curatela destinada ao enfermo ou portador de deficiência física é uma curatela em menor extensão, considerando que pode abranger apenas alguns dos negócios ou bens do curatelado. Ao contrário da curatela decorrente de interdição, não priva o curatelado totalmente dos atos da vida civil e também não declara a incapacidade civil absoluta. Assim, o curatelado não perde os direitos políticos decorrentes dessa incapacidade. O Código Civil vigente ampliou o rol das curadorias especiais, possibilitando, por exemplo, a atribuição a alguém do encargo para cuidar de todos ou alguns dos negócios ou bens de pessoas que, em razão da enfermidade, não possam fazê-lo. Essa curatela de menor extensão será útil quando não for conveniente ao agente nomear procurador para determinados atos, porque como a responsabilidade do curador é mais rigorosa do que a do mandatário. Aquele, por exemplo, não pode transitoriamente se locomover para cuidar da administração de um negócio, ou aquele que é submetido a um longo tratamento hospitalar, ou então aquele cuja enfermidade não tolhe as faculdades mentais, mas torna sofrida a vida negocial, poderá nomear curador para tratar de toda a sua vida civil ou de apenas alguns de seus negócios ou bens. Essa é uma curatela administrativa especial, dispensando os requisitos da falta de discernimento e a impossibilidade da expressão de vontade. Traduzindo-se, essa curatela de menor extensão será útil quando não for conveniente ao agente nomear procurador para determinados atos, porque como a responsabilidade do curador é mais rigorosa do que a do mandatário, aquele que, por exemplo, não pode transitoriamente se locomover para cuidar da administração de um negócio, ou aquele que é submetido a um longo tratamento hospitalar, ou então aquele cuja enfermidade não tolhe as faculdades mentais, mas torna sofrida a vida negocial, poderá nomear curador para tratar de toda a sua vida civil ou de apenas alguns de seus negócios ou bens. Essa é uma curatela administrativa especial, dispensando os requisitos da falta de discernimento e a impossibilidade da expressão de vontade, traduzindo-se em mera transferência de poderes semelhante a um mandato. É possível a curatela em menor extensão para deficiente visual que mora sozinho e de idade avançada, para pessoa impossibilitada de locomoção dependente de cuidados de terceiros e com extrema dificuldade de expressão, ou mesmo para idoso acamado com perfeito domínio da vontade e em condições psíquicas e suficientes para exercê-la. Eu tenho notícia de um caso em que já foi nomeado um curador para enfermo com patologias cardiológicas e neurológicas, impedido de realizar as mais elementares atividades do dia a dia.
Compreenda bem, dona Claudineide, preciso saber do caso concreto para lhe dar maiores esclarecimentos. Se é um caso de interdição ou simplesmente a pessoa está incapacitada por enfermidade ou deficiência física, mesmo que definitivamente, e para cuidar dos seus negócios ou bens. Em sendo o caso, bastará que ele próprio ou qualquer das pessoas legitimadas requeram a nomeação de curador em juízo. O programa Panorama Jurídico faz uma pequena pausa para intervalo e retornaremos em seguida. Não saia daí. De segunda a sexta, as principais notícias do mundo da bola entram em campo. A cara do gol! A cara do gol! Gol! Aqui não tem impedimento. Todos os lances que dão o que falar marcam presença. Você já sabe, lugar de craque é no Jogo Aberto. De segunda a sexta, 11 da manhã. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. Vamos mais uma pergunta das ruas. Bom dia, eu me chamo Degiane de Lima. De acordo com a CLT, o trabalhador pode ser despedido por justa causa ou por motivo de embriaguez habitual ou em serviço? Bom dia, Degiane. Obrigado por participar ou tentar lhe dar um esclarecimento sobre essa questão. No dia 1º de maio do ano de 1943, o presidente da República, à época, Getúlio Vargas, aprovou o Decreto-Lei 5.452, conhecido como a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Na época, foi um grande avanço no direito do trabalho. Com o passar dos anos, a legislação trabalhista ficou desatualizada. A realidade dos tempos atuais. Dentre muitas questões que já foram atualizadas pela doutrina e jurisprudência dos tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho, ressalto a questão da despedida por justa causa do contrato individual de trabalho por motivo de embriaguez habitual ou em serviço, previsto no artigo 482, inciso F, do Decreto de Getúlio Vargas. As transformações sociais ocorridas refletiram na interpretação de tal normas e modificaram o posicionamento da doutrina e da jurisprudência trabalhista brasileira. Outro dispositivo da CLT que está em desuso é a prática constante de jogo de azar. Caracterizam-se por envolverem em apostas e sorte, prevista no 482, inciso L da CLT. Na época não tinha várias loterias, como tem hoje, Loto Fácil, Loteria Esportiva, dentre outras. Os aplicadores do direito do trabalho no Brasil têm procurado solução para o problema do alcoolismo no trabalho. Vejamos a importância da medicina na aplicação dessa anomalia, que é comum na sociedade moderna, bem como a adaptação que a empresa tem que fazer
para conviver com a situação do empregado portador dos sintomas do alcoolismo. O problema do alcoolismo se reveste de um caráter mais social do que disciplinar, sendo hoje considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como um caso patológico, ou seja, uma doença, necessitando de tratamento médico e não medidas punitivas, sendo tal posicionamento hoje predominante na doutrina e na jurisprudência nacional. Entendo que as alterações introduzidas pela Lei 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil, em seu artigo 4º, inciso 3º. Então, o artigo 4º diz: são incapazes relativamente certos atos ou a maneira de os exercer os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido. Assim, em princípio, a embriaguez alcoólica ou a originada por tóxicos ou entorpecentes não mais poderiam justificar a dispensa por justa causa, já que se trata de doença e, portanto, deve receber o tratamento adequado. Aliás, é importante destacar que a lei antidroga, que é a Lei 11.343 do ano de 2006, no seu artigo 45, isenta de pena o agente que, em razão da dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, o fato de um empregado apresentar-se embriagado ao serviço, por si só, não mais constitui razão suficiente para a dispensa por justa causa. O TST vem decidindo que um trabalhador dispensado por justa causa, por dependência alcoólica, deverá ser reintegrado ao trabalho. Como todos nós sabemos, ser dependente de álcool não é uma opção pessoal, porque o alcoolismo hoje é consensualmente considerado uma patologia, uma doença, embora o hábito de bebida seja ainda tratado com tolerância pela sociedade. O TST entende que o alcoolismo crônico, classificado hoje como síndrome de dependência do álcool, é formalmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Documentar algumas jurisprudências atuais do Tribunal Superior do Trabalho. Cabe dano moral sobre atraso de salário no pagamento. Então, entenda bem, quando uma empresa atrasa o pagamento dos empregados, só paga com atraso, os empregados só recebem vale, nunca recebem o salário corretamente. Então, esse tipo de situação, o Tribunal Superior do Trabalho, ele está entendendo que cabe um dano moral em favor do trabalhador. Então é importante você que é empregador ficar atento para isso aí, porque você acha que o empregado aceita essa situação, você vai atrasando o pagamento, ele vai recebendo o que está precisando, mas de repente o trabalhador entra com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo indenização por danos morais devido ao atraso do pagamento. Então certamente que esse trabalhador vai ter razão, porque o Superior Tribunal do Trabalho já vem entendendo que cabe o dano moral sim nesses casos. Um outro ponto também que é importante comentar é que não cabe indenização por danos morais se a empresa exigir certidão de antecedentes criminais do empregado para admissão em uma empresa.
Então, é muito comum, por exemplo, numa empresa de segurança, o trabalhador vai apresentar a sua documentação e automaticamente a empresa exige uma certidão de antecedentes criminais. Muitas pessoas estavam entrando, trabalhadores, pedindo dano moral porque essas certidões eram exigidas. Mas o Tribunal Superior do Trabalho já vem entendendo que não cabe danos morais. Ora, se a empresa pede essa certidão, ela não está causando nenhum constrangimento ao trabalhador. O programa Panorama Jurídico fica por aqui. Agradeço a atenção de todos. Agradeço aquelas pessoas que participaram pelas redes sociais, pelas perguntas das ruas. Tenham todos um excelente final de semana, uma ótima semana. Até o próximo sábado. Fiquem na paz.